O Apóstolo, capítulo 5. Mais forte do que a morte. Na terra natal de Barnabé dava-se a mesma coisa. Um morto reinava sobre os vivos. Pois Barnabé era de Chipre e o deus de Chipre era Adonis. Em seus ouvidos ainda soavam os lamentos das mulheres que, sentadas no chão dos tetos chatos, cabelos desgrenhados, batiam com as mãos nos peitos nus, pranteando o Deus morto. Algumas se unhavam ao ponto de escorrer o sangue dos rostos e dos corpos. Nos dias das lamentações, cada mulher se transformava em Vênus Astarte, viúva de seu bem-amado Adonis, exprimindo em queixumes seus mudos anseios de amor. À noite, saíam de lâmpadas acesas pelos campos, bosques e jardins a procurar o amado. Mas ao chegar a primavera, suas vozes vibravam de júbilo, pois Adonis mais uma vez revivia no desabrochar das flores, no sopro da aragem, no reverdecer dos prados e no marulho dos regatos. Muitíssimo longe do espírito de Barnabé estava a ideia de associar o que vira na habitação da muralha de Davi com as abominações dos pagãos do seu berço natal. Se houvesse alguma associação, seria pelo contraste, pois o que ele vira e sentira entre os discípulos era a íntima resposta às aspirações e sonhos de sua alma. Ao distanciar-se daquele recinto, reconheceu que se encontrava preso aos discípulos pelas raízes mais profundas de seu ser. Era como se os patriarcas de seu povo se houvessem comunicado diretamente com ele, como se tivesse testemunhado o mais alto mistério de Israel, a vinda do Messias. Participava agora, em sua plenitude, das promessas e bênçãos de Jacó e via seu quinhão de Israel satisfeito pelo vínculo com o Messias. Entrara no tabernáculo da paz e a sede de sua alma se estancara. Na adolescência, Barnabé sentira dúvidas cruéis que colidiam, que, alojando-se em seu coração, lhe devoravam as entranhas. E essas dúvidas não se desvaneceram totalmente depois que, já moço, se postava nos degraus do templo de Jerusalém e cumpria seus deveres de levita do Senhor, entoando os salmos de Davi. Porque mesmo então, seu espírito fazia a irrespondível pergunta: por que o justo sofre e o perverso prospera? Por que Israel, o povo eleito de Deus, se achava como um cordeiro atado aos pés das nações do mundo, enquanto os idólatras, os adoradores de imagens de madeira e de pedra, faziam desse povo o que queriam? Vertiam sobre Israel toda a vileza de seus corações, e Israel se conservava mudo e impotente. Se houvesse justiça, por que não se manifestava? As respostas que davam a Barnabé com citações dos sábios e profetas não o satisfaziam. Figurava-se-lhe que não atingiam o alvo, como flechas disparadas de um arco retorcido. Com todo o fervor de sua juventude, Barnabé suspirava pela vinda do Messias. A princípio via nele o Salvador de Israel, mas aos poucos esse conceito se ampliou. Meditara as palavras dos profetas, dedicara-se ao estudo dos judeus helênicos e, mais que tudo, seu amigo Saulo de Tarso dera asas a seu Messias, transformando-o num judeu salvador do mundo inteiro. Assim que Barnabé conhecera os discípulos de Yeshua, seu orgulho judaico protestara contra a ideia de que aquele judeu ferido e martirizado que os soldados romanos arrastavam pelas ruas de Jerusalém fosse o antigo dos tempos, o Messias das pregações de Estevão. Mas, depois de um contato mais íntimo com eles, depois que lhes observara as cerimônias e êxtase que os vira receber o Messias em seu grupo, comunicara-se a Barnabé a sua exaltação. Só agora, afinal, compreendia os sofrimentos de Israel. Israel era o centro do mundo. Deus o fizera meta de suas flechas. E, como o escolhera para santificá-lo,
personificar a sua vontade, Israel era um povo sofredor. Agora, em vez de se envergonhar com os sofrimentos de Israel, Barnabé orgulhava-se deles como sinal de sua eleição. Fora por isso, também, que Deus ordenara que de Israel saísse o Salvador do mundo, aquele que, do mesmo modo que Israel, tomaria sobre si, jubiloso, todos os sofrimentos, morrendo pela redenção do mundo. Também nisto, Israel e Messias se identificavam. Israel era uma parte do Messias e Messias uma parte de Israel. Aquilo que o Messias sofrera não podia ser alegado contra ele. Pelo contrário, seus sofrimentos provavam que ele era o Messias. Sim, aquele judeu ensanguentado e ferido era o Messias que viera estabelecer uma nova ordem no mundo, e o sangue que seu corpo derramara atestava os sofrimentos dos judeus, pois os sofrimentos de Israel foram o começo das angústias do Messias. Com o decorrer dos dias, os dois amigos, Saulo e Barnabé, sentiam aumentar o abismo que os separava. Mas a qualquer deles não era fácil confessar-lhe a existência. Barnabé sentia um intenso desejo de referir a Saulo a sua visita aos discípulos. Sentia que, malgrado sua implacável animosidade contra eles, Saulo, mais que qualquer outra pessoa, seria capaz de compreender e até mesmo de explicar a significação de certos símbolos rituais que ele, Barnabé, testemunhara e cujo alcance não conseguira intuir. Mas não se animava a dizer-lhe palavra. O receio que tinha de seu amigo retinha-o com férrea mão. A disposição de espírito de Saulo o forçava a silenciar. Deste modo, surgiu nova luta no coração de Barnabé, e desta vez entre o domínio de Saulo e o do novo poder supremo que lhe fora revelado. A cada dia que se passava, Barnabé se sentia mais amadurecido para a resolução final. Desde aquela visita, que fora a única à moradia dos discípulos, não perdera nenhuma oportunidade de ouvir-lhes as pregações nos pátios do templo. E quando, de pé nos degraus do templo, se desempenhava de seus deveres sacros, Barnabé se lembrava de que o Messias poderia voltar a qualquer momento sem que ele ainda pertencesse à sua congregação. Com que enlevo sonhava com essa vida? E antecipadamente o moço levita via-se com a túnica solene, postado com os outros na escadaria do templo, saudando com os toques das trombetas a descida do Messias ao templo, à frente de suas hostes celestiais. E os que o acompanhavam não seriam somente essas hostes, mas todas as gerações do passado e a geração ainda viva. Inúmeras legiões de almas e todos os patriarcas, profetas e santos figuravam também no cortejo. E ele, Barnabé, na escada do santuário entre os companheiros, alguns seus conhecidos e outros não, vestidos com os trajes brancos dos levitas, tocariam trombetas de prata e entoariam cânticos triunfais. Entretanto, não se atrevia a dar o último passo. Não se atrevia a abrir a porta e penetrar no santuário a que sua alma aspirava. Sentia-se tolhido de temor. Antes de abrir a porta e transpor-lhe o limiar, precisava ter a certeza de estar perfeitamente purificado e preparado para viver no Messias. Que significava isto? Que se achava disposto a renunciar a todos os seus bens mundanos, a toda a segurança material que as circunstâncias até então lhe proporcionaram, arrancar-se pelas raízes do hoje e penetrar em um novo amanhã, o amanhã do Messias, um amanhã de longos dias, uma vida que era a morte da vida que até então vivera, a morte da carne, dos prazeres e de todos os frutos deste mundo. As fortes raízes da juventude reagiam contra a exigência tão grande. Todavia, dia após dia,
Essas raízes, uma a uma, cediam à imperiosa necessidade da sua alma, e a cada uma dessas vitórias contra si mesmo aumentava a palidez do rosto de Barnabé. Malgrado não trocassem palavra a respeito, Saulo notava a mudança que se estava operando. E os dois, pesarosos, viam em silêncio seu mútuo afastamento aumentar, até que chegou a tal ponto que uma explicação se tornou inevitável. O rompimento sobreveio num dia em que voltavam juntos da escola do Rabi Gamaliel. Saulo começou subitamente a falar, como prosseguindo em voz alta um mudo diálogo mental. Mas não vês, Barnabé, o que está em jogo? É nada mais, nada menos do que nossa última esperança. Como poderemos permitir que rudes e ignorantes galileus espeziem nossa santidade? Eles nos convertem em motivo de escândalo e de escárnio por associarem a esperança de Israel, o quinhão celestial de Israel, àquele homem que morreu crucificado. Crucificado. O desprezo com que fora proferida esta palavra deu o último impulso à resolução de Barnabé. Sentiu que na sua timidez e indecisão parecia concordar com Saulo. E súbito, a porta que não se atrevia a abrir escancarou-se por si mesma. Detendo-se de chofre, volveu os grandes olhos sérios para o amigo e disse num tom firme, resoluto, que Saulo ainda não lhe conhecia. Saulo de Tarso, eu creio com absoluta fé que o crucificado era o Messias que Deus nos enviou em nosso desespero. E o fato de ter sido pregado em um madeiro não é contra ele. Ao contrário, é a prova de que era o Messias. Assim como Israel tomou sobre si o sofrimento e a redenção do mundo, conforme anunciaram os profetas. O pesar que envolveu a alma de Saulo parecia-se a uma cortina visível. Cerrou tão severamente as sobrancelhas que seus vastos cabelos negros lhe cobriram as veias azuis das têmporas. Seus lábios se contraíram e seu longo e delgado nariz aquilino empalideceu. Calmo e sem olhar de fito o amigo perguntou: já és da congregação dos galileus? Amanhã pretendo ser. Então, de amanhã em diante, és meu inimigo, Barnabé. E sem se despedir do amigo, Saulo afastou-se. Esta conversação ocorreu na praça da Cidade Alta, não longe da ponte que conduzia à entrada do átrio do templo. Os dois amigos haviam subido desde a Rua dos Queijeiros. Durante algum tempo, Barnabé ficou a observar o vulto de seu amigo distanciar-se. Sem apressar o andar, Saulo passou pensativamente pela ponte e dirigiu-se para a Câmara das Pedras Lavradas. Barnabé esperava que o amigo olhasse para trás, mas ficara decepcionado. Logo que Saulo sumiu, ele desceu da Cidade Alta e, passando pela Porta das Ovelhas, foi para o bairro Novo, onde ficava a casa de sua irmã. Não lhe foi fácil romper com Saulo. O rompimento deixou-o abalado. Era como se tivessem mutilado de qualquer modo sua vida. E, embora preparado para essa perda, não deixou de se sentir triste e consternado. Desde que conhecera Saulo, Barnabé o tomara como modelo, por isso submetia-se ao amigo mais velho com abandono completo. O caráter de Barnabé não se distinguia por uma grande fortaleza. O brando clima de sua ilha natal e o ambiente de opulência em que passara a infância o tornaram maleável e complacente como uma mulher. Desde o momento em que se conheceram na sinagoga dos Cilícios, Saulo, com suas decisões rápidas e inabaláveis e suas opiniões intransigentes, o havia dominado. Dava-se com os dois uma coisa comum no Oriente, onde a amizade de dois homens, principalmente na primeira juventude, é muitas vezes mais forte do que o amor entre um homem e uma mulher. Barnabé sentira admiração por Saulo.
que não só dominava o amigo, como personificava para ele um intangível ideal de perfeição. O que mais amava e admirava em Saulo era a inteireza de espírito, e seu afeto e admiração aumentavam cada vez mais com o tempo. Mas Barnabé não tinha coragem de se confessar que sua hesitação em frente ao portal da conversão era em grande parte devida ao medo inconsciente de Saulo. O rompimento com este fora doloroso, grande fora a perda sofrida, e mesmo assim sentia uma impressão de alívio, de libertação, de forte e dominadora mão que lhe atasse os movimentos. Por isso, a par de seu desgosto, havia certo contentamento e a sensação de haver crescido em sua própria estima. Tinha agora a liberdade de fazer o que achasse melhor, e o que achava melhor era tratar da sua salvação. Aos poucos, este segundo sentimento sobrepujou os primeiros. Lento e lento, seu coração encheu-se de pura felicidade. Mas esta felicidade não era sem jaça, pois o pesar da perda do amigo continuava presente em seu íntimo. Mas a cada passo que o distanciava de Saulo, a alegria de sua libertação e de suas perspectivas espirituais tornava-se nele mais forte. Sentia agora que não se poderia mais conter, que precisava de alguém para compartilhar de seus sentimentos. A pessoa mais íntima que tinha em Jerusalém era sua irmã Miriam. Seu sentimento pela irmã era diferente do que lhe inspirava Saulo. Sua admiração por este era tão elevada que não deixava estabelecer-se verdadeira intimidade. Na presença dele, Barnabé nunca se atrevera a ser ele próprio. Sempre se esforçava por parecer melhor, mais nobre e mais douto. Era como se, em atenção a Saulo, se vestisse com trajos de festa. Mas, perante a irmã, Barnabé mostrava-se como era, com toda a sua fragilidade. E, não obstante não haver muita diferença de idade, Miriam, como todas as mulheres jovens que conheceram o sofrimento, revelava uma profunda compreensão e simpatia. A paz reside em meu coração, ó irmã. Deus foi misericordioso, louvado seja Ele, disse Barnabé em resposta à saudação da viúva que viera para ele de braços abertos. A tua fisionomia revela que teu espírito se aligeirou de uma pesada carga de cuidados. Está radiante de felicidade. Que te sucedeu, irmão meu? Perdi um amigo e ganhei um amor. Os brilhantes olhos castanhos de Miriam luziram de contentamento. Desde quanto tempo desejava ouvir tais palavras dos lábios do irmão? Qual é o nome dessa feliz entre as filhas de Jerusalém? Vou procurá-la correndo para trazê-la para aqui com música de flautas e pandeiros. A feliz entre as filhas de Jerusalém, disse Barnabé, é a mais resplandecente estrela do céu de Israel. Irmão, falas-me hoje por parábolas? Não te compreendo. Não me deixes mais tempo em trevas. A feliz entre as filhas de Jerusalém é a minha fé no Messias. Eis a mais resplandecente estrela do céu de Israel. É a última esperança de Israel, a recompensa da sua fidelidade, conforme as palavras de Saulo de Tarso. Essa fé tornou-se eleita do meu coração. Mas sempre tiveste essa eleita, sempre acreditaste no Messias de Israel. Até agora eu tinha unicamente fé, mas essa fé já não é tal. Tornou-se plena realidade. O Messias é uma realidade que está aqui, que se move entre nós. Foi esse o novo e grande amor que se apossou do meu coração. O Messias está aqui? Onde? Quem é ele? Por que não o ouvimos? Por que não soa a voz do mensageiro sobre as colinas de Israel? Por que não se ouvem cânticos nem sons de trombetas? O Messias está conosco e Jerusalém continua escravizada pelos exércitos de Edom? Quando foi que se mostrou? Conta-me, querido irmão. Ele se mostrou aos humildes e aos humilhados, aos simples e ignorantes. Foi entre estes que viveu. Foram estes os primeiros a reconhecê-lo.
E os ricos, os fortes e os doutores da lei o expulsaram da sua presença. Respondeu exaltadamente Barnabé: Referes-te ao homem das pregações dos galileus? Sim, já me falaram sobre ele e seus adeptos. Filipe, pai de Zípora, tornou-se um destes. Também o pregador Estevão e outros judeus helenos. Não se volverão muitos dias e todo o povo de Israel acreditará que ele é o Messias e todas as nações concorrerão para o Monte Sião e começará o seu reino na terra, disse Barnabé. Eu soube que os que apregoavam essas novas são os pescadores vulgares e iletrados e que só os pobres entram em sua congregação. Disseram-me que alguns de meus servos já fazem parte dela. Meu melhor perfumista, Bar Yosef, tornou-se definitivamente um deles e desde então desleixo seu trabalho. Meu gerânio estiolou-se e meu estragão perdeu toda a suavidade. Ele diz que em breve o Messias voltará e então todas as folhagens terão a fragrância dos perfumes paradisíacos. Mas eu soube que os rabis e os doutores da lei os desprezam. Por que entraste para esta congregação? Esse Messias é dos ignorantes e não dos letrados. Neste ponto, foram interrompidos pelo jovem João Marcos, que ao saber que seu tio chegara, abandonara em meio à lição de retórica de seu professor grego e se precipitara para o jardim. Sentando-se com o sobrinho entre os joelhos, Barnabé deixou que o abraçassem os fortes braços queimados de sol do menino. Em seguida, acariciou-lhe os caracóis de cabelos. Dize-me um versículo pequeno, aquele em que o profeta fala nos que caminham nas trevas. Os que caminham nas trevas viram uma grande luz, recitou João. Essa é a resposta, minha irmã. Deus proferiu-a pela boca de teu filho. Durante breve tempo, Miriam se absorveu em meditação e após, como para desviar a conversação daquele assunto, perguntou: E qual a amizade que perdeste? Não sabes que uma amizade é às vezes mais preciosa do que um amor? Foi a de Saulo de Tarso. A de Saulo de Tarso? Oh, que pena! Que grande pena! Sempre o prezaste tanto? Um amor como o que ganhei é digno de ser pago não só com a amizade do amigo mais querido do que uma mulher, como também com todos os bens terrenos. Esse amor exige, como paga, nada menos do que o mundo inteiro. E estás pronto a pagar qualquer preço? Inquiriu Miriam atônita. Estou pronto a pagar qualquer preço, respondeu-lhe Barnabé. Durante algum tempo a irmã tornou a ficar cogitativa. Em seguida murmurou: Se assim for, esse amor é mais forte do que a morte. É um verdadeiro amor que provém de uma fonte pura, a fonte do teu coração. Achegando-se de Barnabé, ela pousou o rosto na cabeça dele. Um tal amor moverá a inveja das mulheres. Barnabé fez menção de partir, mas o sobrinho apegou-se a ele, suplicando: Mestre Rabi, leva-me contigo no caminho que escolheste. Ouvi o que tu e minha mãe dissestes e quero ter a minha parte no grande amor que descobriste. Tu seguirás este caminho e tua mãe igualmente, filho, pois é o único caminho verdadeiro. E tirando o anel que trazia no dedo, Barnabé o deu ao sobrinho. Que fazes, José? Exclamou Miriam assombrada. Que é o que lhe dás? Teu anel de família? Não precisarei mais dele, irmã. E nem João precisará depois que for dos nossos. Pois entre aqueles a quem me vou reunir não existe separação de família. Todos constituem uma só família, que é a congregação do Messias. Que a paz fique contigo, minha irmã. Que a paz vá contigo, meu irmão. Naquele mesmo dia, Barnabé dirigiu-se ao campo de sua propriedade no Monte Scopus, em Jerusalém. Nesse campo existia um grande bosque de oliveiras que protegia uma rica vinha. Sentado em frente de sua casa, entre as colunas do pórtico, Barnabé contemplava Jerusalém que, numa sucessão de terraços cheios de casas brancas, cascateava das colinas para os vales.
Jerusalém dormitava ao mormaço do meio-dia. Como um rebanho de carneiros em verde prado, as torres, as muralhas e os palácios da cidade repousavam aos pés da elevação do templo, entre o verde claro semeado de sombras das copas de ciprestes e oliveiras. O olhar de Barnabé errou de colina em colina, de torre em torre, de muralha em muralha, desde a casa de Deus até o vale do Cedron. E seu coração se encheu de grande ternura por Jerusalém, pois era para ele a cidade da paz, a cidade da eterna felicidade servindo de elo entre o homem e Deus. Amava Jerusalém e a vida de Jerusalém. E, como um nazireu, ao devotar sua existência a Deus, se detém por um momento antes de proferir o sagrado juramento, Barnabé deixou o espírito volver-se para os alegres dias da sua mocidade, para as grandes venturas que a cidade lhe proporcionara. Lembrou-se das jocundas festas, das torrentes de peregrinos, dos cânticos dos jerusalemitas, da robustez de seus moços, do amor de suas filhas. E os segredos da sua mocidade, que guardava para si, vieram à tona da memória como alegres convivas, num rápido desfile de despedida. Baixando o olhar para os jardins, lembrou-se das felizes reuniões dos moços de Jerusalém de que ele, assim como os outros jovens ricos da cidade, costumava participar no solene dia da expiação, quando a cidade se achava cheia de peregrinos, e no dia do Ano Novo das Árvores, que caía no 15º dia do mês de Shevá. Esses 2 dias do ano eram especialmente destinados à reunião dos jovens filhos e filhas de Jerusalém para se poderem conhecer e escolher seus noivos e noivas. Ainda lhe pareciam soar nos ouvidos os alegres risos das filhas de Jerusalém ao se enfileirarem na alameda de ciprestes, cada qual junto de uma árvore. Os moços passavam e as moças, erguendo os olhos para eles, diziam: Não penseis, ó moços, no ouro e na prata, nem na beleza destas jovens. Atentai somente nas famílias de que descendem para que vos possam dar filhos dignos. Evocou as festas que organizava para estimular noivados entre as pessoas da sua sinagoga. Enquanto a irmã acolhia na casa dela os representantes dos peregrinos cipriotas. Ele reunia moços e moças em seu próprio jardim. E então não havia latada, alameda de ciprestes ou canteiro de flores onde não soasse um feliz coro de risadas. Vieram-lhe à memória os banquetes que deram na sua pequena propriedade rural aos levitas e sacerdotes que foram seus companheiros nas cerimônias do dia da expiação. Nessas noites ecoavam em seus jardins os cânticos e músicas sacras que durante o dia soaram no templo. Agora, tudo isso já ficara definitivamente fechado com 7 selos para ele. O olhar de Barnabé dirigiu-se para o extremo de seu campo, onde o terreno descia para um vale e começavam os cômoros de areia a rolar suas ondas cada vez mais para baixo. Em cima de sua cabeça se reconcentrava um firmamento de fogo, semeado de pequeninas nesgas de um azul brilhante, que pareciam outras tantas lâmpadas de azeite a espalhar sua fumarada na forma de nuvens pelo céu. A extensão do deserto arenoso era como um espírito sombrio e impiedoso, severo na sua justiça, não atenuada por toques de graça ou de misericórdia. Ali estava o deserto da Judéia a requeimar-se a soalheira abafadiça, e fugindo cada vez mais para baixo, até o grande olho brilhante que ficava no fundo do seu abismo, o Mar Morto. Além dele estava Sodoma, o limite do mundo, e as eternas muralhas de areia de Moabe, que tremeluziam causticadas pelas labaredas infernais. Ali era o término do espaço e do tempo. Barnabé bateu palmas. Do interior da casa veio o cozinheiro, um velho cananita de nome Eliezer, como o servo de Abraão,
que ele herdara do pai como cozinheiro e mestre, assim como Isaque recebera seu Eliezer de Abraão juntamente com o quinhão de camelos. Eliezer, meu guia, disse Barnabé, tem sido um pai para mim. Teu filho o reconhece e sente-se muito grato. Eliezer inclinou a cabeça encanecida, replicando: por que razão este dia é mais memorável do que outros, para que meu senhor fale assim com seu servo? Não há senhores nem servos, Eliezer. Acima de nós só existe um ente, que é o que reina no céu. Chegou o momento de me despedir de meus servidores. Reúne-os aqui e chama o escriba para passar a alforria de todos. Uma resolução como esta significa que meu amo vai fazer uma longa viagem aos países de além-mar? Vou fazer a viagem mais curta para um homem. Vou seguir o caminho de Deus e de seu eleito, o Messias. Por este caminho terão de viajar todos os filhos dos homens, alguns mais cedo, outros mais tarde. Não compreendo, meu senhor. Faze o que te ordenei. Assim que os servos se reuniram no átrio cercado de colunas, Barnabé dirigiu-se a eles. Existe apenas um ente a que possamos chamar Senhor, e é o Senhor do céu e da terra. De hoje em diante sois livres. Sois livres em Deus e em seu Messias. E Barnabé mandou que o escriba lançasse os termos de alforria em cacos de pote, sendo um para cada escravo. Fazendo como lhe foi mandado, o escriba tomou um pote de barro e quebrou-o em vários fragmentos. Em seguida, com o fino lápis azul que lhe pendia do pescoço, escreveu em cada pedaço o nome de um escravo e a data de sua emancipação. Depois, Barnabé percorreu os cômodos da casa para reunir as roupas e o dinheiro que possuía e os repartiu pelos escravos, dando a cada qual o caco de pote da sua liberdade. Os escravos receberam em silêncio as dádivas e os atos de alforria. Estranhavam o procedimento de seu senhor, mas não se atreviam a fazer perguntas. No momento em que passava pela fila de escravos, Barnabé se aproximou de sua dançarina egípcia. Ela, num ato de reverência, prostrou-se ante ele e, ocultando o rosto na orla do manto de seu senhor e cobrindo-lhe os pés com os seus cabelos negros e perfumados, declarou-lhe: não quero a liberdade. Eu amo meu senhor. Segui-lo-ei bebendo a poeira de seus passos como as águas de uma fonte viva. Pousando a mão em seu ombro moreno brilhante de óleo, o amo disse: somente Deus, o único, merece o nome de Senhor. E com estas palavras, tomou uma corrente de ouro que usava nos banquetes e a deu com o ato de alforria à moça egípcia. Do mesmo modo procedeu com os outros servos, mandando-os embora um a um. Por fim, disse ao fiel mordomo de sua casa: a terra pertence a Deus. Eliezer, meu guia e pai, desce à cidade, vende meu campo a algum comerciante e traze-me o dinheiro para eu colocá-lo aos pés dos discípulos. Quanto às outras roupas e móveis que ficaram na casa, toma-os para ti, meu fiel amigo e mordomo, para que em tua velhice não sintas o receio da penúria. Estas palavras e atos do Senhor eram incompreensíveis para o velho, mas com o rosto impassibilizado pela surpresa e o coração opresso de cuidados, tratou de cumprir sua estranha missão. Saindo da propriedade, desceu a colina até a cidade, onde encontrou um comprador, e antes que a noite caísse, regressou com o dinheiro da compra. Barnabé tomou o saco de ouro, despediu-se do mordomo e partiu de sua casa sem nenhuma vez lançar o olhar para trás. Foi diretamente à moradia da muralha de Davi, onde encontrou reunidos os discípulos com o seu principal, Simão. Já se havia formado uma fila de candidatos à admissão na nova comunidade, e Barnabé se reuniu a eles. Chegada a sua vez, colocou o saco de ouro aos pés de Simão, dizendo:
Eis o preço de meus bens terrenos. Aqui o deposito aos vossos pés. Tudo que agora possuo é a alma que Deus pôs em meu corpo, e que vos trago também. Suplico-vos que a aceiteis admitindo-me em nome de Deus na vossa congregação que espera a vinda do Salvador Yeshua, o Nazareno, de acordo com a mensagem que ele vos confiou. Em seguida, Simão levou ao poço José Barnabé, da linhagem dos levitas, batizou em nome de Deus e do seu Messias Yeshua, o Nazareno, e o recebeu na congregação da fé, dizendo: És nosso irmão. E José Barnabé foi naquele dia um dos muitos que se fizeram batizar em nome de Yeshua, o Nazareno, pois foi um dia de farta colheita para os trabalhadores do campo da fé.